Hoje eu quero caminhar com os irmãos num texto belíssimo de Salmos, Salmo 73. Salmo 73 vai falar sobre um assunto que é muito pertinente a cada um de nós. Quantos aqui conhecem o Salmo 73? É um salmo que inaugura o terceiro livro dentro do Saltério. O livro de Salmos é composto por 5 livros e o Salmo 73 é o primeiro capítulo do terceiro livro dos Salmos. Estou lendo, ou estou iniciando um processo de leitura com os nossos pastores aqui da Bíblia, e um dos livros que nós estamos lendo não tem nada a ver com a Bíblia. Se chama A República, de um filósofo chamado Platão. Isto porque nós precisamos aprender a pensar, porque quando nós pensamos, os textos que nós temos à mão farão sentido nas nossas vidas. Nós trabalhamos com a palavra de Deus, nós trabalhamos com o texto. Ou seja, precisamos aprender a ler o que o texto diz e colocar na realidade das nossas vidas. E a República de Platão começa no seu primeiro livro discutindo a ideia de justiça. É como se um professor estivesse conversando com seus alunos e ele começou a explicar o conceito de justiça. E um dos alunos falou o seguinte: justiça é muito fácil. É fazer bem aos nossos amigos e fazer mal aos nossos inimigos. Ele diz isso, acontece uma discussão naquela turma, até que um dos outros alunos fala o seguinte: não, na verdade ser justo é uma coisa péssima, é um mau negócio. Porque a pessoa que é justa, ela normalmente é pobre, ela normalmente sofre, ela sofre injustiças calado, não revida e não é considerado por ninguém. Obrigado, meu irmão. E então vem um enorme conceito dentro desse livro chamado A República de Platão. Sócrates diz: os deuses e os homens proporcionam ao injusto uma vida melhor do que a vida do justo. Quando a gente para pensar nisso, como crentes no Senhor, nós vemos que é um absurdo, correto? É um absurdo pensar que Deus proporciona ao injusto uma vida melhor que a vida do justo. Mas quando nós vamos analisar o texto bíblico, nós percebemos essa ideia lá. Olha comigo, na verdade você abriu a sua Bíblia no Salmo 73, pode manter ela aí, mas lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15, diz assim, o sábio diz: observei todos os dias da minha vida, dessa vida fútil, dessa vida inútil, vi que era vaidade, e que há justo que perece em sua justiça, e há ímpio que prospera em sua impiedade. Me parece a mesma ideia que os alunos de Sócrates analisaram lá na República do Platão. Mas o texto do Salmo 73 nos dá uma resposta. E é esta resposta que nós vamos procurar na palavra de Deus. O que é justiça? Será que Deus realmente favorece os injustos? Será que Deus se esqueceu dos justos? Será que vale a pena mantermos uma vida justa e reta diante de Deus? O salmista, então, ele vai desenvolver esta ideia no Salmo 73. E eu gostaria que você pensasse sobre a justiça de Deus. O primeiro verso diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel e para com aqueles de coração limpo, ou para com os limpos de coração. O texto do Salmo começa com uma afirmação. Deus é bom para quem? Para o povo dele, Israel, e para aqueles que buscam a benevolência de Deus, os limpos de coração. O crente deve louvar a Deus por sua bondade. Então, nesse salmo, agora, a partir desta inferência, a partir desta frase, desta afirmativa de que Deus é bom, Asaf, que é o autor,
ele vai tratar do dilema que está no coração dele. Há um dilema nesse coração. Por que, então, que parece que o injusto prospera? Por que parece que o justo padece? Será que nós podemos ter segurança no nosso Deus? Será que nós podemos realmente seguir o conselho bíblico e buscar uma vida de santidade e continuar tendo segurança em nosso Deus? A felicidade do servo de Deus, então, mesmo que ele atravesse lutas, precisa estar nessa afirmação. De fato, verdadeiramente, Deus é bom. Mas as circunstâncias da vida, elas acontecem. Nós passamos por dias difíceis, nós sofremos injustiças no nosso dia a dia. Às vezes somos demitidos do trabalho sem motivo algum. Acontece que alguém bate no carro lá e foge, e nem paga nada, nem procura saber nada. Às vezes alguém comete um erro lá no hospital. Muitas coisas acontecem de injustiça ao nosso redor. Mas esse texto, então, vai nos apresentar 3 realidades sobre a segurança do crente e por que ele deve buscar a justiça. A primeira é que o salmista, no seu dilema, ele vai ter inveja dos ímpios. Ele vai observar a vida dos ímpios e vai sentir ele vai ter um sentimento de uma comoção ruim. Ele vai achar que a vida dele não faz sentido. Então, a segurança do crente não está na inveja da vida dos ímpios. Olha comigo, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar. Olha, os impiedosos, os orgulhosos, os ímpios, os adúlteros, o povo que não é o povo de Deus, estava prosperando. E apesar da sua perversidade, eles tinham vida boa. Versículo 4. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Parece até que Asaf está vivendo num momento helênico, né, do Império Greco-Romano. Mas não, ele está vivendo muito tempo antes. Sabe, gregos são fortes, musculosos, eles trabalham o corpo, eles comem de forma saudável, eles são inteligentes, eles pensam. Lembra que nós estávamos lendo a República de Platão? Eles discutem a sociedade, a sabedoria. São pessoas que detêm o conhecimento e a harmonia do corpo. Não enfrentam dificuldades, versículo 5. Nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pérolas preciosas e se vestem de crueldade. Olha, eles usam sua força e sua astúcia para serem cruéis. E mesmo assim eles não passam por grandes problemas. Versículo 7. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o seu coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades em seu orgulho. Ameaçam usar de violência e falam como se fossem os donos dos céus. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Meus irmãos, o nosso dilema, o nosso problema, não pode ser resolvido olhando para a grama do vizinho. O crente não pode invejar a vida dos demais. Asaf demonstra aqui um dilema existencial. Pela sua observação, ele percebe que os ímpios têm tudo o que os crentes oram para ter. Eles têm saúde, eles têm riqueza, eles têm acesso às melhores posições da sociedade. E nós, na nossa justiça, na nossa piedade, estamos aqui, muitas vezes, sofrendo. Os ímpios têm os melhores hospitais. Nós precisamos implorar para que aquilo que nos é concedido pelo SUS funcione. Os ímpios têm os melhores colégios. Nós estamos aqui sendo bombardeados por tudo que é influência maléfica nas escolas públicas. Os ímpios parecem ter as melhores empresas, enquanto nós lutamos e suamos todo dia por um salário mínimo.
Mas a nossa segurança não está em olhar a vida dos ímpios e nem em invejar a vida que eles possuem. A nossa segurança precisa estar no nosso Deus. Versículo 1, faço questão de repetir. De fato, Deus é bom para Israel, para o seu povo, eu vou traduzir, para a sua igreja e para aqueles que são limpos de coração. Mesmo que pareça que haja uma injustiça, onde os ímpios prosperam e os crentes sofrem, ainda assim, nós somos o povo que busca a Deus. Somos o povo que busca o melhor para as nossas vidas na vontade de Deus. Porque a bondade de Deus, ela nos permite trabalhar, comer, receber o sol de cada dia, a chuva na estação certa. Ela nos permite nos casar, nos permite criar os nossos filhos, educar os nossos filhos. E a bondade de Deus, nos permite prosperar na vida. Acontece que, muitas vezes, a prosperidade que buscamos não é aquela que Deus está derramando sobre nós. Me permita um exemplo pessoal. Quando eu era criança na casa dos meus pais, eu era rico e não sabia disso. Por quê? Lá eu tinha um quintal para brincar, lá tinha fruta no quintal, lá eu podia sair para a escola e voltar em segurança, eu tinha roupa lavada e limpa todo dia, né? Tinha comida na mesa todo dia, e eu não me dava conta de que a vida era difícil, de que a vida era complicada. Todas as crianças que aqui estão são ricas e não sabem. Elas não entendem a dimensão que é a labuta dos pais, o trabalho dos pais, que estão ali, às vezes sofrendo, às vezes se dedicando ao extremo, se desgastando, perdendo a saúde, perdendo o tempo de qualidade até mesmo com as próprias crianças, mas que estão provendo. E esta provisão nós precisamos entender. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Segundo ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos é que a segurança do crente não está no engano do próprio coração. Perceba que se Asaf foi capaz de olhar para a vida dos outros e intentar uma inveja, isso brotou desde dentro do seu íntimo, no coração. A partir do versículo 10 nós temos: por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que é mais fácil a sociedade ouvir? Um ímpio que ensina ou engana, demonstrando um ensino para que você fique rico? Você vai ficar rico se você me pagar. Ou ouvir o pastor que está falando a palavra de Deus. Que para onde a sociedade vai se virar? É muito mais provável que vai se virar para o seu próprio coração orgulhoso e enganoso. Versículo 11. O que sabe Deus? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Será que Deus realmente está preocupado com o nosso dia a dia, com as nossas mazelas, com as nossas intenções? Se vamos ficar ricos ou não? Se vamos ter saúde ou não? Se vamos ter emprego ou não? Será que Deus se preocupa com essas coisas do nosso dia a dia? Isso perguntam os outros. Versículo 12. Vejam como os perversos desfrutam de vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Pergunta o salmista. Foi em vão que agi de modo íntegro? Ele continua a se questionar. O dia todo só enfrento problemas, a cada manhã sou castigado, e se eu tivesse falado como eles, será que eu teria traído meu povo? Tentei compreender por que eles prosperam, que tarefa difícil. Então entrei no teu santuário, ó Deus. O salmista começa a orar. E por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente e completamente tomados de pavor.
Então Asaf, ele começa a olhar para dentro do próprio coração. Ele parou de olhar para as pessoas lá fora e começou a olhar para dentro de si. E começou a se fazer perguntas. Será que valeu a pena eu seguir no caminho da integridade? Será que valeu a pena se eu tivesse simplesmente seguido o caminho dos outros? Eu teria traído o meu povo? Eu teria traído o meu Deus? Nós precisamos nos fazer essas perguntas. O pior tipo de comparação que nós podemos fazer é com a vida dos outros. Por exemplo, a nossa igreja, ela é pequenininha, a igreja do outro é gigante. Isso é diabólico. Nós não podemos comparar o que nós estamos vivendo com o que outros estão vivendo. Sejam eles íntegros, sejam eles perversos. Nós precisamos aprender a nos comparar conosco mesmo. Hoje eu estou buscando a santidade, mas eu caí. Mas será que amanhã eu vou conseguir ficar em pé? Ontem eu caí, mas hoje eu estou perseverando. Ontem o meu coração, como o de Asaf, teve inveja dos perversos, mas e hoje? Hoje eu estou fazendo um autoexame no meu coração. Por quê? Quando nos voltamos para a palavra de Deus, quando nos voltamos para a oração sincera e piedosa, nós vamos então perceber que o lapso de vida que nós temos, o tempo de vida que nós estamos aqui desfrutando, é muito pouco, é muito pequeno comparado à eternidade. Não se preocupa não. É muito pequeno comparado à eternidade. Muito pequeno. O tempo que nós temos aqui, ele precisa ser precioso demais para olharmos para fora e deixarmos de viver a vida que Deus nos deu. Ele nos deu boas condições para servi-lo fielmente. Ele nos deu todas as condições para que, em meio aos dias de benevolência ou de tribulação, o busquemos. O dia em que tivermos todas as provisões, ou o dia que nós precisarmos pedir a Deus que venham as provisões porque estão faltando, é oportunidade para servi-lo fielmente. Nós podemos passar por circunstâncias adversas e ainda assim nos manter com o coração no alvo da integridade da santidade. Até mesmo porque nós cremos que, por buscar a santidade, seremos recompensados no reino vindouro. A vida eterna é o que será nos dado. O que seria o engano do crente? Olhar para o outro e olhar para um coração duvidoso. Olhar para fora e olhar para dentro com engano e perversidade. Mas isso ainda não respondeu a nossa pergunta. A nossa pergunta foi: será que nós podemos continuar confiando em Deus? Será que nós podemos continuar buscando a retidão, a santidade e a justiça? Será que Deus está sendo injusto em fazer prosperar o ímpio e nos fazer padecer? Ou será que tudo o que ele faz é bom, é justo e nos leva em direção a ele? Por isso, o terceiro ponto vai nos mostrar que a segurança do crente está na bondade do próprio Deus. A reflexão do salmista Asaf, a partir do versículo 21, segue dessa forma. Percebi então que o meu coração se amargurou, porque eu estava despedaçado por dentro. A inveja o quebrou por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Ele olha para a sabedoria de Deus e se compara a um mero animal da criação. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzas a um destino glorioso. Olha, mesmo quando nós pecamos, a inveja é um pecado. Seguir o coração enganoso para longe de Cristo é pecado.
Mas mesmo assim ele reconhece que é perdoado quando ele se volta para Deus. Ele crê que Deus o segura com a destra, com a mão direita. E ele entende que o Senhor o conduzirá a um destino glorioso. Versículo 25. Quem mais eu tenho no céu a não ser a ti? Agora ele começa a fazer as perguntas certas. Não é? Será que Deus está sendo injusto? Mas eu só tenho a ti. É a música que nós costumamos cantar. Quem mais no céu eu tenho senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. A minha saúde pode acabar, o meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Isso também me lembra outra música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, Ele continua sendo Deus. Olha o texto com mais calma. A minha saúde pode acabar, o meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a minha força, a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Aqui é engraçado perceber Asaf falando que Deus é a sua posse, porque ele é um levita. E se nós formos na história de Israel, todos os irmãos lá, todas as tribos receberam terras, mas os levitas não receberam parte da herança, porque o próprio Deus era a sua herança. Assim nós vamos crer que o próprio Deus é a nossa herança, é a nossa provisão, é a nossa prosperidade, é o nosso refúgio, é a nossa força, é a nossa segurança, é a nossa rocha. Ele mesmo é a porta das ovelhas, ele é a água viva, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tudo pode dar errado, mas ele continua sendo a força do nosso coração. Versículo 27. Os que te abandonam perecerão, pois os destrói aqueles que afastam de ti. Parece que o ímpio está prosperando, mas o final do ímpio é a destruição. Todo aquele que se afasta de Deus será destruído a seu tempo. Lembra que para nós, que passamos por tribulações, a vida é um sopro, é um lapso de tempo? Ela acontece, estamos nos vendo uns aos outros, daqui a pouco ela desaparece. E isso também é verdadeiro para o ímpio. Não adianta ser injusto, não adianta praticar maldade, não adianta passar a rasteira nos outros, não adianta tentar prosperar, diminuindo outras pessoas. Nada disso está oculto aos olhos do Criador. Por isso, eu volto a enfatizar o primeiro verso. Deus é bom. Verdadeiramente Deus é bom. Para o seu povo e para aquele que busca ser íntegro de coração. Versículo 28. Quanto a mim, Asaf conclui: como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio. O Senhor deve ser a nossa habitação. Não é aquele apartamento, aquela casa, aquele lote. O Senhor deve ser o lugar da nossa morada. Não é quando nós nos deslocamos e viemos para o templo, para o culto público. Mas o Senhor deve ser a nossa morada. E anunciarei a todos as tuas maravilhas. A que conclusão nós chegamos? Que a segurança do crente está na bondade do próprio Deus. Porque Ele é. Quando alguma coisa nos falta, seja a saúde, seja o dinheiro, seja qualquer coisa, Ele é. Basta-nos ir aos pés da cruz. Basta-nos crer. Basta-nos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade.
porque nós continuamos a crer que Ele tem cuidado de cada um de nós. Nós não podemos olhar para a vida dos outros e comparar. Nós não podemos acreditar num coração enganoso que se afasta de Deus. Nem olhar para fora e nem para dentro de nós mesmos. Para onde então o nosso olhar deve ser direcionado? Para as Escrituras. Nelas nós temos as respostas corretas. Os livros de filosofia, as grandes histórias fantásticas, servem para nos dar repertório do que paira na sociedade. Mas a única fonte de verdade está na palavra de Deus. Você pode crer que é bom perseguir a justiça? Será que mesmo com os nossos dilemas nós podemos crer que Deus é justo com a nossa vida? São perguntas profundas. Merece tempo para refletirmos sobre elas. Queria que você fosse para casa, colocasse a cabeça no travesseiro, pudesse orar e perguntar assim: Deus, eu realmente creio na tua justiça? E se for possível, volte ao texto de Salmo 73 e leia com calma, frase por frase, tentando colocar esse texto na realidade da sua vida. E você vai perceber que tem hora que você olha para fora assim. Tem hora que você acredita no coração assim: eu não posso fazer mais nada, eu não consigo fazer mais nada, e eu não tenho dinheiro para nada, e eu não consigo nem ajudar ninguém porque eu mesmo não estou ajudando nem a mim mesmo. Mas a esperança do crente não está aí. Deus é bom e Ele nos dotou de toda a capacidade de honrá-lo com o que temos de melhor em nós. E eu creio que o que temos de melhor em nós não tem nada a ver conosco mesmo, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele nos convencerá do pecado, da justiça, do juízo e nos redirecionará aos pés da cruz. Amém? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Até aqui o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ainda que passemos por lutas, desafios, provações, dias difíceis, dias amargos, o Senhor é bom. A tua bondade dura para sempre. O Senhor é justo. Permita-nos crer na tua justiça. Permita-nos viver de uma forma que te agrada, não olhando para os outros, nem confiando em nós mesmos, mas sendo diligentes no estudo da tua palavra, para que alcancemos a conclusão que Asaf chegou nesse salmo, de que o Senhor é bom para conosco e que nós podemos crer que o Senhor é justo para com o seu povo. E para todo aquele que busca ter um coração limpo, nos permita confessar pecados, nos permita confessar que o Senhor é Deus. E assim, conduza a nossa vida à santidade. Nutra-nos como igreja do Senhor e faça-nos, Deus, sermos o teu povo, distinto, separado, santo, porque o Senhor é santo. Assim nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém.